Meus amigos, uma boa noite a todos, que possam mais uma vez ser recebidos pela espiritualidade da casa, pela toda essa equipe que nos auxilia, que cuida de nós. Na noite de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Aí, só porque eu falei com você, ele está fazendo graça. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título do capítulo de hoje é Enquanto é Dia. E Emmanuel vai tratar de uma passagem de Jesus em que ele conversa com os seus discípulos e, obviamente, com cada um de nós, uma passagem que está narrada no Evangelho de João. E é interessante a gente começar entendendo o contexto. Por que esse título Enquanto é Dia? Nessa passagem, Jesus estava caminhando pela cidade quando viu um homem que era cego de nascença. E diante daquela situação, os seus discípulos perguntaram: por que aquele homem nasceu cego? Quem pecou para ele nascer cego? Foi ele ou os pais dele? E aí a gente já tem uma coisa que nos chama a atenção. Porque como alguém pecaria antes de nascer, para que a consequência fosse nascer cego? Então mostra que aqueles discípulos, naquele momento, tinham uma certa ideia, mesmo que eles não soubessem perfeitamente como funcionava o mecanismo da reencarnação, eles sabiam que existia alguma coisa antes daquela vida naquele corpo que poderia ter sido o motivo daquele homem ter nascido cego. Então ali já tem implicitamente, embutido nessa pergunta, a ideia da reencarnação. E aí Jesus responde para eles: ninguém pecou para que ele nascesse cego. Ele responde dessa forma: nem ele, nem os que o puseram no mundo, mas ele nasceu cego para que nele se manifestassem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. E é nesse trechinho do enquanto é dia que Emmanuel vem trabalhar no texto da noite de hoje. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa resposta de Jesus é ele falar que ninguém pecou, nem o cego, nem os seus pais. Então não existe ali uma expiação do passado. Ele não está resgatando uma dívida de algum erro que ele cometeu numa vida anterior que causou aquela cegueira numa próxima existência. Não é esse o motivo da cegueira dele. O motivo, Jesus vem revelar, que é para que ele servisse de instrumento para que Deus manifestasse ali o seu poder. Se Deus, como a gente aprende dentro da doutrina espírita, além de todas as outras qualidades, ele é justo e bom, e essas duas coisas andam sempre juntas, justiça e bondade divina, é entendido como um atributo, uma qualidade apenas. Deus não é só justo ou só bom, ele é justo e bom. E no mecanismo da reencarnação, isso fica muito claro. É ali a justiça divina agindo, seja para compensar aquele que agiu bem no passado, ou seja, para fazer com que ele
quite as suas dívidas, com que ele possa ressarcir aqueles a quem ele prejudicou, mas ele também é bom, porque ele sempre cobra o menor preço. Tenha uma coisa em mente, a gente nunca paga tudo o que nós devemos. Deus sempre dá um desconto. É a misericórdia que age. E nesse caso do cego, não foi um resgate. Ali foi talvez uma escolha daquele espírito. Por quê? Porque através de uma dificuldade, a gente às vezes evolui muito mais. Quando uma pessoa vem, principalmente com uma deficiência visual ou uma deficiência que o impede de locomover, vocês já pensaram nas qualidades que aquele espírito tem que desenvolver ao longo da vida? Nas oportunidades que ele tem de se aprimorar? Exercitando a humildade, porque ele precisa dos outros. Exercitando a paciência, porque nem tudo acontece no tempo em que ele deseja. Ele precisa de alguém, muitas vezes, para o apoiar. Ele exercita a resiliência, ele aprende a se adaptar às dificuldades. Ele exercita a gratidão, porque ele tem que ser grato àqueles que o estendem a mão. Então, o salto evolutivo de uma criatura que às vezes escolhe aproveitar a luz do dia, ou seja, aproveitar as circunstâncias que estão favorecendo, para vir em uma condição mais difícil, a gente às vezes olha para alguém que está passando por um momento, uma dificuldade dessa, e às vezes a primeira coisa que a gente faz é julgar. Aquele ali pecou na vida passada, por isso que ele está nessa condição. Ele errou, está pagando. Mas muitas vezes é um espírito que escolheu aproveitar enquanto é dia, como esse cego. E nele foram manifestadas as obras de Deus. Outro detalhe que é importante, que quando a gente lê a passagem toda, é que essa cura que Jesus realiza nesse cego, ela foi feita num sábado. E o sábado, para os judeus, é um dia de descanso, é um dia de recolhimento, é um dia de oração, de meditação. Nada podia ser feito aos sábados. Até o número de passos que a pessoa podia dar em um sábado era determinado pela lei, para que aquilo não fosse considerado um trabalho ou uma transgressão a essa lei. No entanto, Jesus não estava preocupado com essa convenção da lei. Ele curou no sábado, mostrando para a gente que muitas vezes o mundo vai nos convidar a fazer diferente, nos convidar talvez à acomodação, ao descanso, à despreocupação, à distração com as coisas mais interessantes, mas que nós precisamos aproveitar enquanto é dia, mesmo que esse dia seja um sábado, mesmo que não seja a ocasião convencional de fazer o bem, ou de nós estarmos pensando no nosso progresso, na nossa evolução. E essa história, ela continua com Jesus falando assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma lama com a saliva, ungiu, aplicou essa lama nos olhos do cego e disse a ele: vai lavar-te no tanque de Siloé. Essa palavra significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Então, essa primeira parte
do texto, em que ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, ela é muito significativa para a gente. Porque embora Jesus, a gente sabe que ele nunca nos abandona, que ele vai cuidar de cada um de nós até o momento em que nós estejamos com a nossa evolução concluída. Porque ele disse, ele nos chamou de ovelha, ele disse que nenhuma se perderia. Então, ele está sempre cuidando de nós. Mas fisicamente, ele não está no mundo mais. E ele deixou claro que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz. Ele iluminava o caminho. Ele mostrava como fazer, por onde passar, com segurança. Mas e agora que ele não está mais fisicamente no mundo? Então agora é a hora da gente acender a nossa luz, aquela luz interior. Ele serviu e ainda serve como modelo, como aquilo que nós devemos nos inspirar e como guia. O guia é aquele que vai na frente porque conhece o caminho. Só que cada um chega a um determinado momento da nossa evolução que cada um precisa caminhar com a sua luz. E ele nos falou, essa fala está em Mateus, se não me engano também tem algo parecido em João: por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Então, é necessário que a gente comece esse trabalho de iluminação interior, enquanto temos a oportunidade, enquanto temos ferramentas adequadas para isso, como nós temos hoje a doutrina espírita, que vem nos esclarecer e nos chamar a atenção principalmente para que a gente pense como espíritos imortais, para que a gente não fique preso ao que o mundo nos pede, nos convida, para que a gente esqueça um pouco essa vida materializada que muitos estão vivendo no momento e a gente busque espiritualizar a nossa vida, pensando como espíritos eternos. Porque se a gente imaginar a nossa existência com 80, 90, 100 anos, quando nós estamos na infância, isso parece uma eternidade. 100 anos é tanto tempo, dá para fazer tanta coisa. Mas à medida que o tempo vai passando, os nossos compromissos, as nossas atividades vão tomando cada vez mais tempo. E as obrigações, às vezes, vão sendo tão pesadas que a gente esquece de pensar como espírito eterno. Ou a gente vai pensar no momento em que nos resta pouco tempo para trabalhar. E a gente precisa aproveitar enquanto é dia. Enquanto nós temos a capacidade de escolher, de raciocinar, de fazer, para que a gente aproveite também aqueles que estão no caminho conosco. Porque às vezes estamos encarnados no núcleo familiar ou em um determinado ambiente em que nós precisamos quitar as nossas dívidas com diversas pessoas, fazendo bem a elas, levando um pouquinho daquela luz que a gente já tem para iluminar o caminho delas, fazendo as pazes, recuperando o tempo perdido no ódio, para transformar isso num sentimento mais equilibrado, mais humano. E a gente acha que a gente vai ter essas pessoas sempre. Como a gente fica naquela ideia, somos espíritos imortais, vamos reencarnar várias vezes, se não for dessa vai ser na próxima. Mas quem nos garante
que numa próxima oportunidade nós vamos estar ao lado daqueles que nós precisamos, daqueles a quem nós devemos. Ninguém pode garantir. Nós não viemos para cá juntos, não vamos voltar juntos. Então é preciso aproveitar enquanto é dia essa oportunidade que nos é dada de corrigir tudo, de corrigir com o outro, mas também de corrigir dentro de mim aquilo que está errado, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser purificado ainda. Então ele fala isso para a gente, ele deixou claro que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz, mas depois cada um ia precisar trabalhar para acender a sua própria luz. A luz, ela não se faz sem uma cota de esforço, de perseverança, de sacrifício. Então é em cima dessa fala de Jesus que Emmanuel vem trabalhar todo o texto da noite de hoje. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E Jesus tinha essa noção de uma forma muito clara. Era um espírito crístico, mas ainda assim tinha essa noção que precisava aproveitar, porque o tempo, embora a gente tenha uma eternidade, o tempo aqui na matéria, ele é reduzido. E são tantos afazeres, são tantas obras que a gente precisa realizar. São obras externas, no que diz respeito à nossa convivência com o outro, a ajuda que a gente deve àquele irmão que está numa situação mais precária que a nossa. Então, seja através de uma atividade assistencial, de um trabalho beneficente, nós precisamos construir essas obras externas, mas também precisamos erguer um templo interno. E isso talvez seja mais difícil do que construir as obras externas. Mesmo que às vezes a gente não venha numa situação que nos favoreça essa construção de coisas externas, porque às vezes podemos vir numa situação financeira difícil ou com um corpo físico que nos limita. Ainda assim, a construção dessas obras externas muitas vezes é mais fácil do que nós vencermos aquela bagagem que trazemos de erros do passado, de vícios, de comportamentos ainda que precisam ser ajustados. Esses requerem da gente tanto esforço quanto o de uma construção externa. Mas principalmente, eles requerem muito mais perseverança. Porque é fácil desanimar na obra da construção interna. Porque é um trabalho lento. E às vezes é um trabalho que não aparece, às vezes é um trabalho que o outro não reconhece, não valoriza. Às vezes a gente se esforça tanto para conter as nossas emoções, os nossos ímpetos de revidar, de dar uma resposta à altura que a gente acha que aquela pessoa merece. A gente faz um esforço para perdoar, para esquecer, para seguir em frente. E o outro nem percebe, não reconhece, não tem noção muitas vezes do turbilhão de emoções que nós estamos tentando segurar em nós, tentando filtrar para que a gente possa agir com caridade, com equilíbrio, com paciência. E aí a gente vê a incompreensão dos outros, a desvalorização do nosso esforço, e a gente se sente desanimado em prosseguir. Então, por isso que essas construções internas, às vezes, são tão difíceis para a gente ainda, porque a gente precisa vencer a nossa dificuldade, e a gente precisa
vencer esse desânimo que às vezes o mundo nos induz a sentir. É como nadar contra a corrente. Está todo mundo preocupado em ter, em conseguir, em aparentar, e você está preocupado em ser. Então a gente se sente às vezes muito solitário nessa tarefa. Porque às vezes essa tarefa de construção, de iluminação, pede da gente algumas escolhas. Você às vezes precisa abrir mão de determinadas oportunidades que a vida oferece. Você precisa às vezes escolher melhor as suas companhias, porque a maioria às vezes não está com essa disposição que você está, de construir um templo interno. Então às vezes você tenta colocar um tijolinho e a pessoa vai lá e retira, te convidando para focar nas coisas materiais. Então você sente a necessidade de se afastar. Então muitas vezes, quando a gente se predispõe a essa construção interna, a gente tem que fazer isso sozinho. Em determinados momentos a solidão bate, fica difícil, fica pesado. E aí é nesse momento que a gente tem que recorrer aos nossos mentores, a Jesus, pedindo a força para que a gente possa continuar perseverando nessa construção. É essa a proposta que o Evangelho vem nos fazer, que a doutrina espírita vem refazer com um pouco mais de clareza. É esse convite, o da construção interna, o da modificação dos nossos padrões, aqueles padrões que a gente foi, ao longo das reencarnações, estabelecendo para a nossa vida. Aquele padrão mais acomodado, mais despreocupado com as coisas do espírito, a gente precisa tentar quebrar. Porque a gente não sabe o momento em que a noite da dificuldade vai cair. Quando a noite da dificuldade bate na nossa porta, seja porque estamos às vezes passando por uma doença, ou por um momento financeiro muito difícil na nossa família, por desavenças dentro da família ou no ambiente de trabalho. São tantos motivos, às vezes uma dificuldade psicológica, uma obsessão que se instalou. Isso é como se fosse a noite. Todas essas dificuldades que eu falei. Se a gente não tiver dentro da gente esse templo construído com bases fortes e seguras, é tão difícil atravessar a noite. Se a gente não tiver feito um pouquinho de luz dentro da gente, é praticamente impossível atravessar essa noite sem tropeçar e cair. Por isso a importância de aproveitar a oportunidade para fazer esse trabalho dentro da gente, de construir esse templo, uma fortaleza baseada na fé, na obediência aos princípios de Deus, baseada na confiança. Por isso é importante essa construção, porque ali é uma segurança que nós temos. E essa construção precisa estar bem iluminada. E essa luz não tem outra maneira conhecida por nós que seja tão eficaz quanto o emprego do Evangelho no nosso dia a dia. A gente precisa conhecer a mensagem que Jesus traz, a vida de Jesus. Porque se Ele é o modelo, como eu vou modelar, como eu vou me moldar a alguém que eu não conheço? O molde, a gente não tem uma forma. Esse molde é Jesus.
Mas se eu não sei a forma que está ali, como eu vou me trabalhar para que eu também adquira aquela forma? Por isso é importante estudar. Jesus já falava que não é o discípulo maior que o mestre. E tem um texto interessante em que Kardec chama a atenção da gente sobre isso. Não é a doutrina espírita maior do que o Evangelho. Eu sei que isso pode às vezes assustar muita gente no primeiro momento, mas a verdade é, a doutrina espírita, ela veio como uma forma da gente entender melhor o Evangelho. Mas a mensagem de Jesus, o exemplo de Jesus, é o que nós temos de melhor e mais puro e mais seguro para guiar a nossa caminhada. E a doutrina espírita vem trazer isso de volta, porque ao longo dos séculos, a mensagem e a vida de Jesus foi deturpada demais. Ali foi colocado tantos interesses pessoais, tantos desvios na forma de interpretar, porque até que os textos, eles se mantiveram bem fiéis, como Emmanuel nos garante, que os textos ao longo desses séculos, eles foram até bem preservados, mas a nossa forma de enxergar estava muito deturpada. E aí vem a doutrina espírita nos dar essa chave mesmo de entendimento, nos chamar a voltar e conhecer Jesus e estabelecer com Ele essa relação mais íntima, mais próxima, que às vezes a gente perde porque a gente imagina Jesus lá nas alturas, incansável, inalcançável, porque é um espírito crístico e eu sou uma pecadora, então eu não consigo chegar até Ele. Mas nós não temos que ter essa visão. Ele está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Como dizia Paulo em uma das suas cartas, nós temos a mente do Cristo. A mente do Cristo. Será que nós temos ideia do que é isso? Da preciosidade que nós temos em mãos? Nós só precisamos buscar, conhecer um pouquinho melhor. E ele vem nos contar uma parábola que ilustra um pouco isso que eu estou tentando mostrar na noite de hoje. Inclusive para mim, porque eu tenho certeza que quando eu desencarnar eu vou lamentar o tempo que eu estou perdendo. Ele vem contar para a gente a parábola das 10 virgens. E ele dizia que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E tinham 5 virgens que eram prudentes e 5 que eram loucas. Isso simbolizando a humanidade inteira. Então elas pegaram as suas lâmpadas, que naquela época era como se fosse um bulezinho, né? E que tinha óleo ali dentro, e aquele óleo, aquele azeite era queimado como combustível para produzir a luz. Então, 5 delas, que eram tolas, pegaram as suas lâmpadas e não colocaram o azeite dentro, não levaram o combustível para fazer a luz. As 5 prudentes saíram com as suas lâmpadas abastecidas de combustível. O que é isso? Aí elas iam para um casamento. E o noivo, o esposo, ele atrasa. E naquela espera ansiosa por esse noivo, elas adormecem e fica noite. E de repente são acordadas, né, porque o noivo chegou durante a noite. E aí aquelas 5 que estavam com a sua lâmpada acesa saem ao encontro do noivo. E as 5 imprudentes, tolas, como ele diz na passagem,
elas pedem para que aquelas que estavam com azeite dessem para elas um pouco do óleo. Mas as prudentes negam dividir o combustível com aquelas tolas. Negam, alegando que dessa forma todas ficariam sem combustível e não conseguiriam, então, a luz necessária para chegar ao noivo. E aí, essas 5 chegam, são recebidas pelo noivo, e quando as outras conseguem chegar ainda no escuro, o noivo não as reconhece e elas não conseguem adentrar ali no casamento. Resumindo, a história é mais ou menos assim. O que essa passagem vem trazer para a gente de exemplo? Aquelas que eram prudentes simbolizam aquelas pessoas que estão preocupadas, além da vida na matéria, com a sua espiritualização. As outras, as tolas, imprudentes, só se preocupam com a vida material. Naquele momento que elas adormecem, é como se passassem pela reencarnação. Ali a gente fica esquecido das nossas responsabilidades, mas em determinado momento, que às vezes acontece no nosso desencarne, né? Que a gente vai, enfim, encontrar com o noivo, que seria uma simbolização aqui, talvez, do divino, ou da própria imagem que Jesus vem, né, nos trazer, a imagem dele, naquele momento do acerto de contas, em que a gente fica diante ali da espiritualidade, que é capaz de nos ver como somos, né, além das nossas aparências. Naquele momento, aquelas que estavam prudentes, elas já tinham feito uma certa luz. Elas conseguiram caminhar com segurança e elas foram reconhecidas pelo noivo. Ou seja, não adianta a gente tentar na última hora, naqueles momentos, naqueles segundos, talvez finais da nossa reencarnação, querer fazer alguma coisa para acender essa luz. E não adianta eu querer pegar o combustível do outro, porque o combustível é o esforço que eu tenho que fazer. Ninguém pode dividir essa tarefa comigo. Quem tem que abastecer-se de óleo, fazer luz dentro de mim, sou eu. É uma tarefa que ninguém pode realizar por mim. Então não adianta eu chegar para o meu mentor espiritual depois, no momento do meu desencarne, ver que eu estou apagadinha, que eu não evoluí nada, que eu não tenho luz, e falar para ele assim: me dá um pouquinho da sua luz. Não tem jeito. Isso é conquista individual, é de cada um de nós. E Emmanuel vem nos trazendo um texto da noite de hoje, falando exatamente isso. O trabalho de Jesus, ele é incessante. É como se para Jesus o dia fosse perene. Só existe dia. Para ele não existe noite mais. E é cheio de oportunidades. E para gravarmos esse entendimento do valor que nós temos que dar para a nossa passagem aqui na Terra, ele nos fala da conveniência em aproveitar o contato direto com as criaturas. Ou seja, reconcilia-te com seu irmão enquanto está a caminho com ele. Esse texto, ele está apenas com alguns recortes por conta do nosso tempo. Então eu peguei assim, somente as partes mais importantes, que eu julguei ser mais importantes. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o mestre, se aproveitar o dia é uma preocupação para ele, o que dizer de nós mesmos, que ainda temos tão pouca luz para passar pelos momentos de noite? O nosso dia ainda não é perene, porque nós estamos num planeta que ainda não é um planeta feliz. Nós estamos num momento de transição.
E é no momento mais turbulento, mais conturbado, que a gente precisa fazer luz. Porque senão a gente sai tropeçando em tudo, esbarrando em tudo, e a gente não consegue chegar no nosso objetivo. Então, se Jesus achava importante aproveitar a estadia dele aqui, imagine a gente. Segundo os espíritos, a população do planeta Terra fica em torno de 24 bilhões. Nós, encarnados, somos 8 bilhões. Então, a gente pode imaginar que para cada um que está aqui, existem vários lá querendo estar no nosso lugar, precisando vir para cá para fazer um pouquinho de luz e seguir a sua caminhada. Só que essa chance foi dada para a gente. É o nosso momento, é a nossa hora de aproveitar. E Emmanuel vai continuar falando que o Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las ao seu tempo. Já se passaram 2000 anos desde a vinda dele. Então nós já saímos daquela fase da infância, daquele primeiro contato com a mensagem. Agora é hora de botar a mão na massa e agir. Não ignoramos que, sendo ele o enviado altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são os mensageiros do seu amor nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor dos seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Bem-aventurados, felizes, aqueles que conseguirem realizar essas obras em si e ao seu entorno. Jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontras. Às vezes a gente acha que as ferramentas que nos foram dadas não são suficientes, mas elas são exatamente aquilo que a gente precisa para o nosso aperfeiçoamento. É a família que eu precisava, é o trabalho que eu precisava, a condição financeira que eu precisava, o corpo que eu precisava. É o que tem de melhor para o meu aprendizado, foi aquilo que eu recebi. As melhores condições. Então, cabe a mim me adequar a essas condições e fazer um bom uso. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. E ele termina assim: nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. E para exemplificar, para a gente já ir finalizando o assunto da noite de hoje, eu tirei essa fala que é do Chico Xavier. Ela está num livro, no próximo slide eu vou mostrar qual livro, mas ele é chamado O Evangelho de Chico Xavier. É uma reunião de citações de Chico Xavier que Carlos Bacelli, um grande companheiro dele, fez. Então são frases, pensamentos, falas de Chico Xavier. E ele fala assim: às vezes penso em como os espíritos conseguiram escrever tanto por meu intermédio. Eu não sei a técnica que eles utilizaram comigo para o aproveitamento do tempo. Mesmo assim, sinto que desperdicei muito tempo. Chico Xavier? O homem nem dormia. Era 3, 4 horas por noite, porque o resto era dedicado ao seu trabalho, depois à psicografia, aos atendimentos, às conversas, às orações. Tinha noite que ele deitava para dormir e não dormia, porque ele começava a orar por um, pelo vizinho, por aquele que pediu. Na hora que ele percebia, já estava na hora de levantar do trabalho. E ele fala que não aproveitou o tempo.
A gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. E ele termina, esse é o livro, dos companheiros espíritas desencarnados. Isso é uma outra mensagem, tá? São duas mensagens diferentes. Dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Será que nós vamos ser mais um a chegarmos do lado de lá e nos queixarmos de termos perdido tempo, de termos jogado fora uma oportunidade? Então, que a gente possa refletir na mensagem de hoje, pensar no que nós estamos fazendo, em como nós estamos conduzindo a nossa existência, quais são as nossas prioridades. Está chegando o final do ano, né? É um momento em que às vezes a gente para refletir sobre o ano que a gente passou, sobre as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, que a gente possa refletir como a gente anda gastando o nosso tempo. De repente a gente tem 15 minutinhos e a gente gasta esses 15 minutos olhando coisas inúteis numa rede social, na internet, assistindo uma coisa que às vezes na TV não vai nos trazer nada de positivo. Mas são 15 minutos que poderiam estar sendo gastos ouvindo um companheiro que está passando por um momento difícil, fazendo uma oração por alguém, fazendo uma boa leitura para que a gente possa também entrar em contato com os nossos amigos espirituais que nos assistem e nos auxiliam. Então, que a gente possa dar mais valor. Quando Kardec começou o trabalho incrível que ele fez de compilar, de juntar, de organizar todas as mensagens, o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, concedeu para ele 1/4 de hora para que ele pudesse estar em contato direto, tirando as suas dúvidas, sendo ali esclarecido, fortalecido. 1/4 de hora é exatamente 15 minutos. Para a gente ter a ideia do tempo que Jesus estava ali se doando para que Kardec pudesse ter condições de fazer o trabalho, de organizar todos os seus livros, todas aquelas mensagens de uma forma clara, objetiva, que tanto nos auxilia. Então, que a gente possa valorizar. É tão pouco tempo, 15 minutos, mas isso pode fazer tanta diferença no nosso dia a dia. Então, que Jesus possa fortalecer, nos auxiliar para que a gente tenha sempre essa perseverança diante, principalmente, dos obstáculos que nós vamos encontrar. Que cada um de nós possa fazer brilhar a sua luz, né? Brilhe a vossa luz. Não é à toa que ele falou, que ele nos aconselhou, que ele nos convocou a essa atitude. Que ele nos inspire, nos auxilie. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. É uma gratificante.